A questão envolvendo o uso da energia nuclear, como eu já disse, né? Uma fonte bastante discutida, questionada. A energia nuclear começou a ser utilizada primeiro, né, como armamento bélico, né, para depois ser utilizada como fonte de energia. Mas a energia nuclear ela exige, né, alta tecnologia, os riscos, né, são muito altos, né, com os acidentes, com as contaminações, enfim. Mas tornou-se uma fonte de energia utilizada já por muitos países. O processo para você obter a energia, tá? Gerar a eletricidade a partir daí, entra tanto por fissão nuclear, né? A fissão é quando você tem o núcleo atômico dividido em duas ou mais partículas, ou por fusão nuclear, né? Dois ou mais núcleos se unem, né, para produzir um novo elemento. Então, é um processo, sim, mas um processo que exige tecnologia, exige muito investimento, muita qualificação, tá? Eu já vou estabelecendo entre essas fontes que nós estamos vendo, que são as fontes não renováveis, tá, pessoal? Eu já vou estabelecendo dentro de um paralelo, já falando sobre a fonte de energia e a utilização dela no Brasil, tá? Todas as informações aqui, elas estão por base, né, tendo por base, né, o ano passado, claro, né, porque esse ano nós começamos numa situação muito atípica, então nossa referência das informações que eu vou utilizando agora, a partir de agora, sempre em relação ao ano passado, mas é claro, dentro de uma atualização importante, né, para que se tenha noção, principalmente a nível Brasil, né, o uso desses recursos energéticos, tá? Então, a questão envolvendo a energia nuclear, tá? Como eu já disse, no Brasil, nós utilizamos já essa fonte há algum tempo, tá? O Brasil começou, né, a sua era nuclear, tá? Há muito tempo atrás, já desde o início, as discussões já se estendiam desde a década de 70, 80, enfim, quando nós entramos praticamente, né, dentro do uso da energia nuclear aqui no Brasil. Até essa foto que vocês estão vendo aí na imagem é de uma das unidades, né, da usina nuclear de Angra dos Reis, que é a usina disponível que nós temos aqui, portanto, no Brasil. Mas veja, nós iniciamos, tá, a exploração desse recurso de uma forma muito complicada, não é? O projeto nuclear no Brasil começou aos trancos e barrancos, mas, independente, né, hoje na nossa matriz energética, a produção de energia nuclear, ela já é bem significativa, tá? É um percentual que vocês vão observar não tão alto, mas faz uma diferença, evidentemente, tá? Agora, nós ainda temos muita dificuldade no que diz respeito a esse projeto nuclear e já a existência das nossas usinas nucleares, tá? Então, toda essa política nuclear brasileira teve início, né, com o projeto inicial, a construção de 3 unidades geradoras. 3 unidades geradoras. Então, aqui, como eu já disse, a nossa referência sempre vai ser, né, 2019. Então, veja, quando começou o projeto nuclear no Brasil, então, no projeto inicial, era para ser construída 3 unidades, Angra 1, Angra 2 e Angra 3. E essas 3 unidades, elas deveriam estar prontas, gerando energia, gerando eletricidade, já em 1992. Então, aliás, em 1982, tá? Em 1982, já era para estar pronta as 3 unidades, não, aliás, 92, perdão. 92 era para estar pronta as 3 unidades, Angra 1, 2 e 3, gerando, portanto, energia ao Brasil. E o projeto teve o seu início. A potência, né, destas unidades. Angra 1
A potência de produção de energia, tá, era de 657 megawatts. Angra 2, a segunda unidade, 1.350 megawatts. Então, totalizando, né, aí 2.007 megawatts essas duas unidades. A terceira unidade, ela teria capacidade para gerar 1.405 megawatts, né, de potência. Então, é esta capacidade de produção de energia dessas três unidades, que, como eu disse, já deveriam estar gerando energia, as três unidades, desde 1992, certo? Mas nós tivemos vários problemas. Primeira unidade nós adquirimos, tá, como sucata da Alemanha, para se ter uma ideia. A segunda e a terceira já foram adquiridas dos Estados Unidos. Então, em 1982, isso depois de um longo período de construção, a primeira unidade começou a gerar energia, Angra 1. Detalhe, veja bem onde foram construídas essas unidades. Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro, em uma das mais importantes áreas de biodiversidade do nosso litoral. E resolveram construir lá as usinas nucleares. Outro detalhe, essas usinas, por que demorou tanto tempo, né, a construção da primeira unidade? Porque no Brasil é muito comum, né, os projetos não têm planejamento. As construções foram iniciadas, né, toda a base inicial de construção, e não se fez um estudo geológico, né, necessário e completo naquele momento. Percebeu-se depois que a construção estava sendo feita em uma falha tectônica. Que legal, né? Uma falha tectônica. E é claro, todo mundo entende e lembra que falha tectônica são cicatrizes, são áreas que foram áreas de instabilidade que podem voltar a ser. Então, já teve que existir um grande reforço de base na construção dessas unidades, na primeira principalmente. Mas enfim, ela entrou em operação em 1982. Tá? Em 2000, entrou em operação Angra 2. Lembra que eu disse no começo? As três unidades deveriam começar a produzir energia já desde 1992. Em 82, a primeira conseguiu entrar em operação, a segunda em 2000 e a terceira unidade, moçada, a terceira unidade já era para estar em operação há muito tempo, foi adiada por várias vezes. O último adiamento foi em 2018, que era para ter entrado em operação, ela foi adiada agora para 2024, ou seja, para daqui a 4 anos. Que legal, né? O Programa Nuclear Brasileiro, desde que iniciou e vem tendo essa sequência, ele prevê a construção de mais 4 unidades geradoras até 2030. Mais 4 unidades até 2030. E mais 8 entre 2030 e 2050. Esse é o programa, é o que prevê. Veja, nós temos 2 unidades funcionando. A terceira não entrou em operação ainda. E aí nós temos como previsão mais 4 para ser construída até 2030 e mais 8 entre 2030 e 2050. Então vamos aguardar e ver o que acontece até lá. Não é verdade? Mas enfim, essa produção de energia, não é mesmo aos trancos e barrancos, porque essas usinas elas são chamadas de usinas vagalume, tá? Porque sempre apresentam problemas. Então, começa a gerar, para. Começa a gerar, para. Porque o problema seja resolvido. Então, é bem complicado. Mas isso já representa, né, uma participação significativa na nossa matriz energética, tá? Atualmente, essa participação na nossa matriz, né, gerando eletricidade do Brasil, já representa 1,2% do consumo do país. Então, é significativa? Sim, é significativo. Então, querendo ou não, tá? Nós temos necessidade, claro, dessa fonte geradora. Parar o programa agora, complicado. E temos um detalhe, tá? Já tivemos vários problemas, vários acidentes que foram contornados, mas nós ainda temos uma situação. As duas usinas geradoras, 1 e 2,
ainda não foi feita a troca do urânio, tá? Que vai ser necessário. E a troca do urânio significa lixo radioativo. E hoje a grande polêmica no mundo a respeito é exatamente o destino desse lixo nuclear, porque ele não pode ser jogado, armazenado em qualquer lugar. Então, está aí uma grande discussão no mundo. Você imagina aqui no Brasil, mas enfim, esse é o nosso programa nuclear. E detalhe, os gastos disso tudo, tá? Aqui vocês têm uma comparação. A primeira unidade, Angra 1, custou praticamente 3 bilhões de dólares aos cofres públicos. A segunda unidade passou dos 10 bilhões de dólares. E a terceira unidade, que nem pronta está, não está gerando energia, já custou quase 17 bilhões de dólares. A comparação que eu coloco para vocês, Itaipu, que é a nossa usina hidrelétrica aqui no Brasil, destaque, né, pela produção de energia, custou aos cofres públicos 16 bilhões. E ela já está quase paga, não é? Está bem próximo da finalização do pagamento da Itaipu. Olha bem a comparação. E aí vem o custo de energia, tá? O custo da energia nuclear, que era de R$ 250 o megawatt-hora, passou para R$ 480. Mas veja, a produção dessa energia não está se pagando ainda pelos investimentos realizados. A energia elétrica é cara, não é barata não. O custo dela está em torno de 505, é a última, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, há uma variação sempre, porque existe um consórcio, né? Existe aí na realidade um mercado em torno da venda da energia elétrica. Tá? Mas há um custo aí, né, de R$ 505 aproximadamente. Então veja dentro desse comparativo, tá, moçadinha, como o custo, né, da energia nuclear do Brasil é muito alto e não está se pagando. E detalhe, né? Era para 3 unidades estarem gerando, nós temos 2 que sempre estão apresentando alguns problemas, né, relacionados. Tá? Aqui vocês têm mais um comparativo só para entender o que já foi produzido de energia nuclear no Brasil. Eu considerei esse período de 1985 até 2005, né? São 20 anos aí. Então, durante esse período, tá? 20 anos, durante esse período foi produzido pelas unidades Angra 1 e Angra 2 100 milhões de megawatts-horas de energia nuclear, tá? 100 milhões em 20 anos. A Itaipu produz isso em apenas um ano. Em apenas um ano. Provavelmente até mais, porque a Itaipu sempre está quebrando recordes de produção, tá? Claro, não é pouco 100 milhões de megawatts. Veja, só para entender o que foi gerado de energia, o que foi gerado de eletricidade aí, para vocês entenderem a comparação que eu faço. Ó. Esses 100 milhões seriam suficientes para manter a iluminação do Maracanã, toda ela acesa por mais ou menos 150 mil anos. É energia pra caramba, claro, com certeza. Mas veja bem como nós estamos nessa questão da energia nuclear.